Boa tarde, Camaçari, boa tarde, Bahia. Estamos de volta com o seu Camaçari aqui. Estamos aí com imagens, né, da Praça do Mercado, aí Praça Central de Camaçari. A gente costuma falar do mercado lá da feira, né? Um movimento bastante grande, graças a Deus. A vida está voltando ao normal. Não está totalmente normal ainda, mas com fé em Deus irá voltar, né? Já temos aí grande parte do comércio funcionando. E eu queria dizer que a gente é com satisfação que a gente vê nossa cidade, né, nosso estado, nosso país tentando retornar e voltar às suas atividades. Foi um choque muito grande o que nós vivemos e estamos vivendo com essa doença terrível. Mas aos poucos a gente vai tentando retornar à vida e tocar o barco para frente. Hoje, terça-feira, mais precisamente às 12h15, estamos começando aqui o seu jornal Camaçari Aqui. Jornalismo de verdade, sem amarras, com nada e com ninguém. Bom, vamos aos destaques de hoje do nosso programa. 42,7% da população de Camaçari ainda está em dúvida em quem votar para prefeito. Jovem de 21 anos morre após ser espancada. População do bairro Limoeiro pede à prefeitura que faça sinalização da via principal. É importante nesse pleito eleitoral que a gente consiga tentar acompanhar aí a evolução, né, dos pré-candidatos, alguns ainda pré-candidatos, outros já quase candidatos, a prefeito de Camaçari. E nós percebemos que grande parte da população ainda tem dúvida, né, em quem votar. Isso é importante porque mostra a maturidade do eleitorado em relação a fazer uma opção prematura, né, bom que espera um pouco para ver as propostas dos candidatos, não é? É muito importante isso, que a comunidade tenha assim, um amadurecimento em relação a isso, que faça, né, essa escolha percebendo, acompanhando a movimentação e as propostas, né, desses candidatos. Camaçari é um município que tem grande parte da sua população de fora que vieram para aqui procurar uma oportunidade de trabalho, né, oportunidade de emprego, de sustentar sua família. Então, uma grande parte das pessoas que estão aqui não tiveram envolvimento no passado, né, com a história política de Camaçari. Então, isso é importante que essas pessoas se integrem, né, com toda a história política da terra, com aqueles que lutaram por aqui, né, que aqui desenvolveram atividades comerciais, que criaram seus filhos, para que tomem uma decisão na hora de votar muito mais amadurecida, né, em relação aos candidatos que aí se encontram. Bom, nós entrevistamos aqui um pré-candidato a prefeito, Fábio Lima, e que ele, na verdade, agora é o vice, né, o candidato a vice-prefeito da candidata do PT. Ele tomou essa posição de mudar, desculpe, de mudar a rumo da sua candidatura, né? Em vez de ser prefeito, agora ele é vice-prefeito da chapa do PT, né, da esposa de Caetano. Então, foi uma decisão, ele me falou, foi uma decisão difícil de tomar, mas também nessas decisões se houve muito grupo político. E com certeza isso ele fez, né? Ouviu as lideranças que estavam apoiando ele e tomou essa decisão de caminhar junto com a candidata do PT. Né? Nós esperamos que esse pleito seja um pleito totalmente tranquilo, né? Sem problemas, sem violência, sem essas coisas que não levam a nada na política, e mais pelo caminho da discussão mesmo de projetos, né? De plano de governo, daquilo que se vai fazer para melhorar a vida, né, das pessoas que moram aqui em Camaçari. Ok? Então é isso importante que a gente tenha essa maturidade para escolher os nossos governantes, né? Para depois não ficar reclamando. Pensa, a hora é agora, a hora de votar é a hora que você tem que pensar. É a hora que você tem que escolher direitinho. É agora, o seu poder é agora. O seu poder da caneta é agora. Você precisa fazer isso agora. Pensar direitinho quem vai votar, ok? Bom, gente,
A gente quer levantar aqui um assunto também importante, que é essa questão de carro de som, né? Essa questão de carro de som é um assunto antigo, batido, rebatido, mas a gente precisa falar aqui sobre isso. Porque as pessoas elas não conseguem enxergar, né, o direito dos outros. Eles só conseguem sentir o desejo, mas o seu desejo de fazer festa, de se divertir, que até certo ponto é natural. Mas nós precisamos entender que tem pessoas que têm velhos, né? Pessoas idosas em casa, algumas pessoas que estão doentes, outras que querem estudar, outras que querem só assistir sua TV e não conseguem, não é? Porque o som é muito alto. E o pessoal de Catu de Abrantes, né, fez aí uma reclamação, né, para todo mundo, deixou público isso, que há muito tempo que isso acontece lá em Catu de Abrantes. Som até 6 horas da manhã. Gente, 6 horas da manhã. Tem pessoas que acordam antes disso para trabalhar. Então não tem condição de som até essa hora. Na verdade, existe um limite, aquele limite de 10 horas, mas hoje nem existe mais esse limite. Está incomodando, pode ser a qualquer hora. Mas a reclamação da população de Catu de Abrantes é que chama a polícia vai lá, eles desligam o som. Quando a polícia sai, eles ligam de novo. Torna a ligar. Entendeu? Então, isso não é agora na pandemia, agora na pandemia é pior, porque constrange as pessoas que vivem lá. Todos que estão lá bebendo, sem máscara, não é 2, 3, 4, 5, não. São muitas pessoas, não é? Na faixa de 500 mil pessoas que ficam na rua com 2, 3 paredões. Incomoda na questão do som, incomoda na irresponsabilidade das pessoas não conseguirem enxergar o direito dos outros, de não ser contaminado, né? De não ter que escutar um som que, na altura que você não quer, que você não pode, que lhe incomoda. Então é importante que a gente tenha essa... Eu sempre digo aqui, a gente precisa fazer isso com os filhos da gente, né? Dizer para ele, você tem um som, seu filho tem um som no carro, você tem que dizer para ela, meu filho, você não pode ficar até tal hora com som alto. Né? Na verdade, o som alto tem que ser num lugar aberto, num lugar próprio para isso. E nem é o momento agora. O momento agora não é disso. Então, é bom que a gente repense isso, está aí o recado, né? Para os jovens de Catu de Abrantes, que está fazendo tudo errado. Não está correto isso. Volta e meia a gente vê aí várias reportagens, né, de pessoas enclausuradas dentro de um galpão, não sei quantas pessoas, com o som dentro fechado, desrespeitando totalmente, né, esse período que a gente está passando difícil dessa pandemia, dessa doença terrível. Então está aí a reclamação do pessoal de Catu de Abrantes, e a gente queria aqui colocar de uma forma não só de Catu de Abrantes, mas como um todo, da Bahia como um todo, do Brasil como um todo, que essa questão de som é preciso que se repense. As pessoas precisam ter mais educação para poder escutar seu som. Ok? Bom, é isso aí, vamos lá. Gente, falar aqui mais uma vez, né, dessa questão da mulher. É um caso que aconteceu a semana passada, aqui em Camaçari, mais precisamente em Machadinho, uma jovem que foi espancada até a morte. É triste falar nisso. A gente fala isso aqui todo dia. É muito triste falar isso. Não é? E se tem notícia, a polícia trabalha com a linha de investigação da polícia, é de feminicídio. Não existe nada ainda concreto, está se investigando, mas foi um espancamento terrível. Terrível. Parte do corpo dela foi tirado, né? A língua, cortou a língua dessa menina de 21 anos. 21 anos, começando a viver agora. Então a gente fica muito triste, a gente fala isso aqui com muita tristeza, porque são notícias assim terríveis, que a gente não gostaria de estar aqui todo dia falando, né, todo dia colocando esse assunto aqui, mas volta e meia a gente está aqui falando sobre isso. E as pessoas não escutam, não conseguem entender. Eu digo assim sempre, quando você tiver algum problema, porque ninguém está livre de problema, eu não estou livre de problema, né? Eu estou aqui prestando esse serviço, mas pode acontecer alguma coisa comigo, algum fato comigo. E eu digo sempre, quando acontecer alguma coisa com você, né, que a gente tem aquele ímpeto de fazer as coisas, de revidar, de falar, de xingar também, o ser humano chega um ponto que ele, né, o limite passa do limite dele.
Mas eu digo sempre, saia, vá para casa, vá para a rua andar, vá para outro lugar, entendeu? Quando aquilo vier em você, saia. Faça isso e fique esperto. Quando você escutar essas questões de violência contra a mulher, contra a namorada, contra a irmã, contra a mãe, isso não existe. Nós todos temos, né, essa questão de, às vezes, né, passar do limite, mas é preciso que se controle. Né? A gente tem que crescer como ser humano. E é esse controle faz parte disso, dessa evolução da gente. Porque quem convive com as pessoas, quem está convivendo com o seu vizinho, convivendo com colegas, há sempre algum atrito, mas você precisa se controlar. Né? Você não vai chegar ao ponto de fazer isso. Espancar uma jovem de 21 anos até a morte. Então a gente precisa repensar muita coisa. Eu não sei, quando eu falo aqui desses assuntos, falo com o Rodrigo, com o Cristiano, com o pessoal aqui, às vezes a gente fica pensando onde a gente vai parar. Porque dizer assim, vai melhorar? Não vai. Infelizmente, eu não queria dizer isso aqui. Eu não queria falar isso aqui. Porque desde quando a gente fala isso aqui, não melhorou nada. Só piora. Às vezes eu fico pensando que nós todos, a sociedade, temos que repensar o que está sendo feito com o jovem. Porque eu acho que tudo isso vem da juventude, vem da família. Não sei. Eu não sei se as igrejas, os pastores, os padres, os pais estão falhando muito, porque na verdade nós temos verdadeiros monstros, né, que convivem perto da gente, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, eu não sei o que dizer. Eu vou dizer que vai melhorar se todo dia está falando aqui a mesma coisa. Todo dia é o mesmo assunto. Espancou, matou, esquartejou. Né? Então é preciso que a gente exercite esse controle, né? Porque senão é muito complicado. Bom, gente, eu quero dizer a vocês que eu quero mandar um recado aqui para o nosso barbeiro aqui, a pessoa que cuida da gente, do cabelo, né? Que é a barbearia do Ceará. E ele agora está com um nome diferente, é Barbercut, né? Barbearia Barbercut. Então tá aí, fiquei de mandar um alô para ele, muito obrigado pelo que você faz, trata a gente direitinho, deixa a gente, né? Bonito não, melhorado. Bom, gente, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais um pouquinho aí. Bom, estamos de volta. Queria dizer a vocês que é uma felicidade, né, mostrar aí, ó, Glebacê, como nossa cidade é linda. É muito bacana essas câmeras que a gente passeia pela cidade toda, né? Porque além de você ver, né, ao vivo o trânsito, você enxerga o tempo lá, hoje está um dia bonito, ensolarado aqui em Camaçari. E é muito bom você conseguir passear, né? Você dentro de casa, assistindo o melhor jornal de Camaçari, jornal que fala a verdade, jornal atualizado, e você ainda consegue, como se você estivesse num drone, passeando pela cidade. Isso só quem está no Camaçari aqui consegue, né, fazer esse passeio aí, ó. Né, que coisa bonita. Muito bom mesmo mostrar nossa cidade para a Bahia e para o mundo. Ok, gente? Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos falar agora de coronavírus. E nós estamos percebendo uma queda, né, na média móvel. A Bahia está em queda, os números. E aqui em Camaçari também, os números estão em queda. Então, nós temos aí, os óbitos aumentaram aí para 105 casos, foram mais 2 mortes. Nós temos 142 casos, 140 casos ativos, né? 140 casos ativos. E existem 14 em análise. Nós temos um grande número de casos confirmados, que é 5.759. Mas, como eu digo aqui, nós precisamos, são dados de ontem, viu, gente? De ontem, dia 14. Hoje a gente não tem ainda, né, esse boletim.
Então, sempre digo aqui que nós precisamos continuar nessa luta. É uma luta constante. Temos notícias aí de algumas vacinas que já estão sendo testadas, né? Outras que houve uma reação, né? Houve uma reação e eles pararam os testes, estão fazendo novos testes e averiguando se essa pessoa que estava sendo testada, não foi só uma, desenvolveram uma doença, né, que pode ter relação com a vacina. Essa questão de vacina é uma questão de muito cuidado. É um processo longo, é um processo investigatório das reações adversas. Essa vacina da Rússia foi a única que se mostrou mais segura até o momento, né? É tanto que a Bahia, o governo da Bahia, Rui Costa, fez já uma encomenda de um lote dessas vacinas para agora outubro, começo de novembro, para a gente já conseguir vacinar aí parte da população. Importante isso, que a gente consiga realmente avançar na vacina, que é o que vai dar tranquilidade à comunidade, né? Vai dar tranquilidade à sociedade de voltar às suas atividades normais. E é o que todo mundo quer. Né? Eu mesmo não vou mentir, não. Eu estou morrendo de vontade de ir à praia, viu, Rodrigo? Olha, estou com uma saudade de ir à praia. Meu Deus, todo dia estou sonhando em ir à praia. Mas é aquela história, né? A gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Né? A gente tem que fazer aquilo que diz. Senão você perde credibilidade. Você imagine, Rodrigo, eu estou lá na praia, e aí o cara me filma na praia, então está lá no jornal falando para não ir à praia, que não está na hora de ir à praia, e eu repito e digo, não está na hora de ir à praia, né? E eu estou lá na praia, tomando minha cervejinha. Não pode, não pode. Tem que fazer as coisas, exemplo, é o que eu digo sempre. Eu digo sempre aqui, você pensa que bater em seu filho, espancar seu filho, botar para fora, vai resolver? De forma nenhuma. O que resolve é exemplo. Você precisa ser exemplo de seu filho. Aí a gente vai deixar aqui de dessas notícias, né? De fulano que espancou, que matou. Não vai deixar de dar, mas com certeza, se cada um fizer seu papel direitinho, pense bem na estrutura familiar, que é muito importante. Então, eu digo sempre que aqui a gente não está só para falar de notícia. A gente procura passar uma mensagem, né? A mensagem de ajuda, porque às vezes a informação, ou quase sempre, a informação é muito importante. Você perde muita coisa por não estar informado. Você deixa de ganhar dinheiro, deixa de viver melhor por falta de informação. Aí eu lhe dou uma dica. Fique aqui no Camaçari, nesse jornal o Camaçari, aqui. Aqui que a notícia é boa. Aqui que a notícia é verdadeira. Aqui que não é apelativo, que você não fica só vendendo notícia. Que você procura plantar uma semente nas famílias do nosso Camaçari, da nossa Bahia. Ok? Bom, Rodrigo, importante falar. Olha, eu sempre falo de Rodrigo aqui, porque Rodrigo é parceiro, né? É a pessoa que está aqui, Rodrigo e Cris, está aqui sempre com a gente nessa batalha diária para informar direitinho. E mais do que justo, né? Do que a gente está sempre falando, né? Sempre reconhecendo em quem está colado com a gente, colado com o povo, porque o trabalho de Rodrigo aqui é essencial. Sem Rodrigo aqui, esse jornal não funciona. Não funciona. Então, é um elogio que eu faço todos os dias e faço questão, tá, de falar isso. Bom, eu queria falar com vocês, que a gente sempre aqui está colocando também assunto da comunidade, assunto de hoje, atual. E a população do bairro Limoeiro, né, entrou em comunicação com a gente, falou com a gente, na questão da sinalização da via principal. Coloca aí na tela, Rodrigo. Eles mandaram um vídeo para cá, dizendo que essa localização, enquanto dá 6h30, né, às 18h30, ninguém consegue atravessar, porque está todo mundo saindo do condomínio para comprar pão, comprar seu leite, né, comprar sua mercadoria, e isso aí fica intransitável. Isso aí porque foi agora pela manhã que eles mandaram, o movimento está pequeno, mas isso aí, essa avenida aí, ela fica intransitável. Você não consegue atravessar, né? Mães, mulheres grávidas com criança, entendeu? Então é importante que a prefeitura sinalize. Rodrigo, dá para colocar novamente esse para a gente aí, Rodrigo? Bom, a gente vai colocar amanhã esse assunto de novo, mas eu queria dizer que naquela filmagem que eles mandaram para cá, ali devia ter faixas de pedestre. Alô, prefeitura, alô, prefeito, não é?
diretor do STT, superintendente, vamos mandar lá, ó, aí, ó, botar as faixas aí, tá aí o vídeo aí, botar as faixas de pedestre, sinalizar os quebra-molas, para ajudar a comunidade a atravessar. Todo mundo sai do condomínio para poder atravessar, para comprar pão. E os mercados funcionam aí, as farmácias são aí, né? Todos os comércios são aí. Então eles têm que atravessar de um lado para o outro. Bem aí, Rodrigo. Aí também nesse largo acontece acidentes sempre, né? Porque é uma bifurcação. Então é muito perigoso isso aí. E a gente está aqui pedindo à prefeitura, né, e o superintendente da STT para que mande colocar a faixa de pedestre, né? Faça um trabalho de sinalização lá. Coloque placas nos quebra-molas. Isso é obrigação do poder público. E a gente está aqui para isso. Eu sempre falo aqui, político que diz que a gente fica batendo, né, falando mal da administração, devia entender que aqui a gente está ajudando vocês aí do poder público a administrar. Nós estamos apontando o problema, vá lá e resolva, faça. Nós não ganhamos salário para fazer isso. Nós estamos trabalhando de graça para vocês, apontando os problemas da comunidade. É simples. Lá, com certeza, tem alguém ligado a vocês, né? Do poder público, da prefeitura, o prefeito, seus vereadores também, que receberam voto lá da comunidade do Limoeiro. Mande lá colocar faixa de pedestre, sinalizar os quebra-molas, colocar sinalização para os veículos, para que não aconteça acidente. Ok? E a gente aqui é a voz do povo. O povo manda para aqui e a gente vai divulgar. Doa a quem doer. Não tem esse negócio aqui não. E eu acho que a gente está prestando um serviço à comunidade e o político também, ao administrador, né? De identificar, de mostrar onde estão os... A gente não consegue ver tudo, não consegue passar tudo, né? A comunidade também não manda tudo para a gente. Mas cada dia que passa está melhorando. E isso aqui, ó, é uma arma. Isso aqui é uma arma da comunidade. Não é? Qualquer pessoa hoje. Todo mundo tem uma câmera em casa. E quando se sentir indignado, filme e mande que a gente vai falar. Não tem esse negócio aqui. Certo? Então é importante que a gente consiga aqui. Recentemente nós falamos aqui do CEP também no Limoeiro. Bom lembrar disso. Que a comunidade de lá também nos pediu para falar do CEP, daquela parte do condomínio, onde começam os condomínios para lá. Nenhuma rua tem CEP. A gente fala nisso aqui todo dia. A direção dos Correios, juntamente com a prefeitura, a Secretaria de Planejamento, é preciso colocar CEP nas ruas. Eles não conseguem pedir uma antena, essas antenas de sinal, porque não tem comprovante de endereço. Não consegue achar, bota o CEP no sistema, não existe. Lá só tem água e luz. Por quê? Porque as empresas são estatais, né? E elas colocam o endereço lá provisório e fazem a instalação. Mas eu acho, aqui vai uma dica, que esses condomínios, né? Esses condomínios populares, e todo e qualquer condomínio, para ser aprovado o projeto na prefeitura, as ruas já deveriam estar com CEP. Acabaria esse problema. Não é? Não aprova o projeto? Então, pré-requisito para aprovar o projeto, como tem terraplanagem, como tem outras, a casa de lixo, outras coisas que tem que ter, sanitária, né? Outros pré-requisitos sanitários que tem que ter. Então, deveria ter também, né, essa questão do CEP. Bom, não sei CEP, não vai aprovar o projeto. Então, a própria construtora, ou a Caixa, ou quem fosse responsável por isso, teria que fazer isso, né? Já deixar os lugares com CEP. Para a comunidade não ficar. Tem pessoas aí que querem pedir um tênis pela internet, pede para casa da avó, para casa do pai, para depois transportar. Quando é um tênis? E quando é uma geladeira, minha gente? Uma coisa maior, mais pesada, uma máquina de lavar. Aí tem que pegar um transporte, né? Entrega, já é um abuso, tá entregando na casa de outra pessoa, mesmo sendo parente. Chega lá, vai ter que armazenar, botar em algum cantinho lá, entendeu? Para poder levar para o Limoeiro, porque não tem CEP. Isso a gente já falou aqui e a gente está aproveitando essa questão das faixas de pedestre para poder falar também dessa situação. Beleza? Bom, gente, um casal que foi, né, que está sendo acusado de homicídio, uma senhora, né,
porque ela conversou com ele. Disse, olha, não agrida sua mãe. Está aí a imagem aí, ó, né? A cabeça da mãe, né? Olha o corte que ele fez na mãe. Ele agrediu a mãe. E a amiga dela, que foi essa senhora que faleceu, né? Foi pedir a ele, não faça isso com sua mãe. E aí ele aproveitou que ela estava saindo da casa e junto com a namorada dele, ou a esposa dele, e mais 2 pessoas, assassinaram essa senhora com golpes de facão e de faca. Imagine isso. Eu estava falando isso aqui agora há pouco. Como é que pode isso? Um homem desse é um monstro. Ele faz isso com a mãe, ele vai fazer o que com você? Uma pessoa que faz isso com a mãe, vai fazer o que com você? Aí a gente vai e volta no mesmo assunto. No mesmo assunto. Gente, é aqui em Camaçari, isso não é longe não. É aqui em Camaçari, E a gente aqui não faz questão de falar nisso, não usa o jornal, não apela para isso. Mas a gente precisa falar, não é? Porque são coisas assim que a gente que está aqui na Câmara todo dia falando para vocês, a gente fica sem palavras, não é? Eu quando estou aqui, não vou dizer que eu não sinto mais nervosismo nenhum, a gente sempre sente alguma coisa. Mas a gente já tem um certo costume de estar falando com vocês, de passar notícia. Mesmo assim, a gente fica sem palavras. Porque eu tenho minha mãe, eu amo minha mãe, e eu jamais, em hipótese nenhuma, faria isso com minha mãe. E eu digo assim, a gente tem que... Eu fui ensinado, e espero que os meus filhos tenham entendido isso, e eu estou falando agora para todos os filhos, se tiver algum filho me ouvindo. Meu pai sempre me disse, meu filho, respeite a todos, mas principalmente as crianças e os mais velhos. E a gente coloca nesse grupo também, né, as mulheres e os deficientes físicos, porque são inimputáveis. São pessoas que não conseguem se defender. Então, a gente fica assim perplexo com uma pessoa dessa, jovem, mata a golpe de facada e de facão, se junta com outras pessoas para poder cometer um absurdo desse. Eles estão presos, o casal está preso, preventivamente. Graças a Deus que estão presos, porque a gente vê vários casos aí, né, de atrocidades e coisas absurdas, e que o advogado vai lá, faz o papel dele, que é o papel dele, né, e o juiz entende que tem que soltar. Tem alguns casos que não é para soltar, minha gente. Nossa legislação, nosso Código de Processo Penal, nessa questão, né, das prisões preventiva, provisória, há muito relaxamento. Eu acho que tem casos que a pessoa tinha que ficar preso. E existe lá no Código Penal. Mas eu não sei, entendo que alguns desembargadores, não sei o que eles estão pensando. Eu não sei. Tem um caso agora recente, daquele rapaz que foi assassinado em Santo Antônio de Jesus, não é? Um influencer, acho que é Yuri o nome dele, e ele assassinou o rapaz, um empresário de bandas, lá no São João, isso vai fazer 1 ano e pouco, né? Tem 1 ano e pouco, já foi São João do ano passado, 2019, ele assassinou o rapaz não falou com ele, chegou na festa, não o cumprimentou, e ele foi no carro, pegou a arma e deferiu vários disparos com o rapaz e matou o rapaz. E agora está solto. Não pode. Ele tinha que responder o processo, não é? Encarcerado, assassinato, homicídio, por motivo fútil. Sem motivo. Só por vontade dele. Né? Tirou a vida do rapaz, que tinha 3 filhos. Então a gente fala nisso aqui, e a gente aproveitando esse gancho para falar da justiça. Pelo amor de Deus, a gente começa a pensar outras coisas. A gente vê alguns habeas corpus aí que liberam algumas, a gente começa a pensar outras coisas. Né? Recentemente, o Tribunal de Justiça, o CNJ, afastou desembargadores por venda de sentença. É um problema isso. Isso é um problema. A gente fica indignado com isso. Entendeu? Bom, gente, o governador da Bahia, ontem, deu uma entrevista coletiva e liberou o transporte intermunicipal
em 303 cidades, ficando 114 cidades apenas, né, nessa questão sem transporte intermunicipal. A equipe do governador usou como parâmetro o número de óbitos, o número de casos recentes das últimas 2 semanas, dos últimos 15 dias, para poder liberar aquelas cidades que está com o número de casos estão crescendo e o número de óbitos estão crescendo, né? Ele não liberou. Então, está liberado aí para as 303 cidades. Você pode botar aí no site da governadoria, você coloca no site da governadoria e você vai ver lá a relação, né, das cidades que estão com o transporte intermunicipal a partir de hoje liberados. A gente fica alegre porque isso é reflexo, né, do número de óbitos e número de casos na Bahia que está diminuindo e que também os rodoviários, os donos de empresas vão voltar às suas atividades, porque nós queremos e desejamos que todos voltem às atividades, que voltem a ter seu salário integral, que garanta seu emprego, porque a volta gradual das atividades, ela vai trazer o quê? Uma segurança maior para o empregado. O que é o empregado, minha gente? É a força de mão de obra. É transformando isso, as palavras, é o pão na mesa de cada um. É você poder pagar a escola de seu filho, pagar o seu aluguel, fazer sua comprinha no final do mês, né? Quem não pode fazer comprona, faz comprinha, né, Rodrigo? Então é isso, a gente quer que tudo volte ao normal. Para isso, para quê? Para que as pessoas consigam viver com dignidade. O que é dignidade, minha gente? É você poder se sustentar, você poder sustentar a sua família, né, sem depender do outro. Cidadania. O emprego, o seu salário, traz cidadania. Como você pode ser um cidadão completo se você não tem condição de sustentar a si mesmo nem a sua família? Por isso que a gente fica feliz quando alguma atividade, a gente sabe que alguma atividade está retornando às suas atividades. Porque é enxergar, é ver que o pai de família que trabalha naquela empresa, né, vai conseguir sustentar, vai conseguir botar o pão na mesa, aquele pão de cada dia, que a gente tanto fala, não é, aqui. E, fazendo um link desse assunto, a gente queria aqui dizer a vocês que é preciso que se continuem com os mesmos cuidados. O transporte, ele não está liberado completamente, é só 50% dos veículos, só 50% do número de passageiros que ali viajavam só vai poder ser 50%. O uso de máscara obrigatório, álcool em gel, né, aqueles tapetes higienizadores que eles vão colocar. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, pré-requisitos para que você utilize o transporte. E não podia ser diferente, né? Tinha que ser assim. Não é uma coisa para abrir lá, lavantei. Não é assim, de qualquer jeito. Mas é importante que isso aconteça. Eu acho, tenho certeza, que o governo da Bahia, nesse aspecto de estar fazendo essa retomada, ele está sendo bem cauteloso. E volto a dizer, a gente aqui não é partidário, aqui a gente não tem partido de PT, mas o que faz certo, a gente tem que falar. Né? A gente tem que dizer que está certo. Como eu passei e vi, o prefeito Elinaldo está fazendo lá, assaltando as ruas do Limoeiro, a parte do Limoeiro de cá, a parte antiga ali, perto do hospital. Ele está assaltando aquelas ruas, as ruas 25, 26, exatamente qual foi eu não vi, mas eu vi que algumas estão sendo assaltadas e é importante que ele faça isso. Então aqui a gente não está para bater, não, está para quando fazer bem feito, a gente vai dizer também, do mesmo jeito. Entendeu? Então eu acho que o governador Rui Costa, nesse momento, né, não está fazendo como o governador de São Paulo e do Rio, que foi atropelando as coisas, abre e fecha, não. Só vai abrir na hora que tiver uma condição melhor, o número de internamento cair, o número de óbito cair, não é? Os leitos de UTI tiverem uma folga para poder, se acontecer algum reverso, né, voltar à atividade da saúde no seu máximo para poder atender a população. Está importante que o governador faça isso. E ele está fazendo. É tanto que ele não liberou todas, liberou apenas as que estão, né, com uma queda acentuada dos casos de Covid. Importante demais. Bom, gente, eu vou chamar para vocês aqui um comercial, um intervalozinho, mas é rapidinho, eu volto agora, viu? Sai daí não, fica aí.
Bom, aí mais uma imagem da nossa cidade aí, né? Camaçari, terra das oportunidades. Né? Já se falou muito isso. E realmente nossa terra aqui é uma terra abençoada. Eu digo sempre, é que é tão abençoado que chove todos os dias. Aqui chove quase todos os dias. E é assim, chove, daqui a pouco faz sol e chove de novo. E sol de novo. Entendeu? Aqui é abençoado. Olha que imagem bacana. É que eu digo a você, fique aqui no nosso jornal, no Camaçari aqui, que você vai passear pela cidade, sem sair de casa. Isso que é um conforto, né? Ouvir notícia boa. Às vezes tem notícias tristes, mas a nossa vida é feita assim, né? De coisas positivas e coisas negativas. A vida é a vida. A vida é assim. Mas ver, né? Dentro de casa, você conseguir ver a Glebacê, a Praça Abrantes, Arembepe, você conseguir dar um passeio pela cidade é muito bom. Eu queria falar também, gente, da Bahia Link, né? A Bahia Link é a melhor internet de Camaçari. E você precisa contratar a Bahia Link. Além disso, você ganha os canais, né? Você ganha o canal 10, que é o canal daqui do Acesse Play, onde nós transmitimos o Camaçari aqui. Então, quando você adquire o plano de internet da Bahia Link, você consegue, né, vários canais, são vários canais, inclusive o canal 10, que é o canal da Bahia Link, que é gerado aqui na Acesse Play. Então, é importante que a gente sempre lembre a vocês isso. Vem para cá, vem com a gente. Né? Vem para cá. E eu queria também dizer a você que é comerciante, né, que nós estamos aqui. Vamos fazer uma parceria aí. Vamos fazer um merchandising aqui no nosso jornal, porque é importante investir na comunicação do nosso município. É importante fortalecer a comunicação. Nós vivemos numa roda, numa ciranda, né? É uma engrenagem. Então, se você coloca aqui, faz seu comercial aqui, chama merchandising aqui, você está estruturando a comunicação da nossa cidade e esse retorno, né, vai através do consumo das famílias no seu negócio, na sua empresa. Certo? Vamos aqui a uma última notícia. Eu queria também falar para vocês o seguinte, olha, aqueles termômetros, sabe que quando você vai entrar no supermercado, nas lojas, que geralmente nas lojas tem aquele álcool em gel para você usar, álcool 70, e você também, né, o funcionário afere a sua temperatura para ver se você tem algum indício de febre, ok? Que é um dos sintomas da Covid. E aí a população, né, houve alguns comentários, ou alguns especialistas que levantaram a suspeita sobre a questão do uso do termômetro, que podia fazer mal à saúde. E aí a Anvisa, tá aí, né, esse termômetro aí, ó. Esse tem que estar com a temperatura boa, viu, Rodrigo? 36, a minha temperatura está mais baixa que isso aí. Bom, então, gente, fique tranquilo, a Anvisa, né, esclarece que não tem problema nenhum à saúde esta questão do uso do termômetro. Beleza? Chegue lá, use seu álcool em gel, pode, né, deixe que o rapaz faça, ou a moça, quem for, o funcionário faça essa aferição, porque não há nenhum problema com a utilização do termômetro para que a gente consiga identificar alguns possíveis casos de Covid. Eu estou terminando aqui o jornal, mas eu queria aproveitar, eu nunca fiz isso, eu queria aproveitar hoje para mandar um beijo, um abraço para minha mãezinha, né, Dona Lourdes, lá de Bigui, para meu pai, Nivaldo, meus irmãos, minha família. Nunca fiz isso aqui, quero agora nesse momento, né? E quero também mandar um abraço para a mãe de Rodrigo, né, Rodrigo? Para a mãe de Rodrigo, para a esposa de Rodrigo, que está sempre aqui, para meu amor, né, para a Vívia. E às vezes a gente tem que fazer isso, é preciso que a gente lembre daquelas pessoas que estão sempre com a gente na batalha do nosso dia a dia. E eu quero lhe pedir, eu quero que você esteja aqui amanhã, né, a partir das 12, 12h05, para acompanhar. Fique com a gente aqui. Aqui você é bem tratado, a gente respeita se você mandar uma notícia, a gente coloca, divulga. A gente quer você como parceiro todo dia. Você como parceira todo dia assistindo o nosso jornal. Eu desejo a minha Bahia, meu Camaçari, uma boa tarde.